Uma das primeiras coisas que as mães percebem é que o sono do bebê muda tudo. O dia parece virar noite, a rotina desaparece e surge aquela dúvida: por que o bebê acorda tantas vezes? Será que ele está dormindo pouco? Eu devo criar uma rotina logo no começo? Essas perguntas são muito comuns e hoje eu quero te ajudar a entender como realmente funciona o sono do bebê e o que você pode fazer desde cedo para criar uma rotina leve, respeitosa e possível. O primeiro ponto é entender que o bebê não nasce com o mesmo padrão de sono que nós adultos. O relógio biológico ainda está em formação e por isso o sono é fragmentado, especialmente nos primeiros meses. Muitos bebês acordam a cada 2 ou 3 horas e isso é comum. É o corpo se adaptando fora do útero. Ele vai aprendendo isso aos poucos, com o ambiente e a rotina da casa. Então, doutora, é normal o bebê acordar tanto assim? É completamente normal. O bebê de 0 a 3 meses, ele costuma acordar a cada hora. Ele adormece em cada mamada, porque ele se cansa, porque ele faz um esforço para sugar o seio materno. Então, a cada mamada, ele adormece e a cada 1 hora ele acorda, ele tem um despertar. E ele precisa mamar novamente para poder adormecer. Na verdade, ele não precisa da alimentação, ele precisa ser amamentado para que ele volte a dormir, não por uma necessidade que ele tenha de alimentação. A partir de 4 meses, o bebê ele tem vários despertares, né? Porque ele tem o sono leve dele é muito maior do que o sono mais profundo. Então ele acorda várias vezes e às vezes é até uma estratégia para ter um conforto dos pais, sentir o cheiro ou a própria mamada, ou porque também está com uma fraldinha molhada. À medida que ele vai amadurecendo a parte neurológica, esses despertares vão diminuindo. A gente não pode garantir que ele vai dormir a noite inteira, porque isso depende de cada bebê. Mas a tendência é que os despertares vão diminuindo e ele vai tendo uma noite de sono mais agradável. Como criar uma rotina de sono leve para o bebê? Quando eu falo em rotina, muita gente pensa em horário fixo. Por exemplo, o bebê tem que dormir às 8, acordar às 7, mamar várias vezes ao dia. Mas o bebê não entende o relógio, ele entende o ambiente. O que ele precisa nesse início não é de controle, é de previsibilidade. Isso significa repetir pequenas ações no mesmo ritmo, até o corpo dele entender o que vem a seguir. Criar o ritual do sono. Por exemplo, toda noite, um banho morno, uma massagem, uma luz suave, um cheirinho familiar, colocar o pijama para a criança entender o horário que está sendo colocado para uma rotina nesse ritual do sono, para a criança entender a hora que ela está indo dormir. Ela precisa ter esse entendimento. E isso a gente vai fazendo aos poucos, criando essa rotina do sono. Um ambiente mais tranquilo, uma luz suave, tirando nesse momento, a agitação, né, meia hora antes, 1 hora antes, diminuir telas, diminuir brincadeiras, para que ela consiga ter um sono mais tranquilo. Se ela estiver mais agitada, ela vai demorar a dormir. Então a gente tem que já criar esse ritual do sono. Uma massagem com óleo especial para bebê, para que ela consiga dormir de forma relaxada. E também evitar associações negativas. Que seriam isso? Você acostumar o bebê só dormir no carro, colocar o bebê para adormecer, dar uma volta de carro para que ele adormeça. Ou então, colocar o bebê para dormir só balançando, né? Você cria hábitos negativos. Isso à medida que, no início, às vezes até é normal fazer isso. Mas depois, com o tempo, a gente tem que começar a evitar essas associações negativas, para que ele não vincule o horário do sono com o andar de carro ou o balanço no colo. Então a gente tem que aos pouquinhos ir retirando isso no seu dia a dia. Importante também para esse ritual do sono, para o bebê ter um sono mais tranquilo durante a noite, com menos despertares, ele dormir de forma mais tranquila, ele ter sonecas durante o dia. Importante a soneca, porque se o bebê, você coloca ele para dormir e ele estiver muito cansado, ele não conseguiu tirar a soneca porque teve uma rotina fora do contexto dele, do seu dia, ele fica muito cansado. Então, o bebê cansado, ele demora a dormir. Então, quando ele tira essa soneca durante o dia, ele vai dormir de uma forma mais tranquila. Não é sobre ter o controle de tudo, e sim criar um ambiente previsível, tranquilo e constante. Não é rigidez, é constância. O que atrapalha o sono? Agora, existem algumas situações que podem atrapalhar o sono, e a maioria delas vem de boas intenções. Por
exemplo, deixar um ambiente totalmente silencioso faz com que o bebê se acostume a dormir no silêncio absoluto. E aí qualquer barulho acorda ele. Outro erro é colocar o bebê para dormir sempre mamando. Isso cria uma associação difícil de quebrar mais tarde. E claro, o excesso de estímulos. Telas ligadas, luzes fortes, barulhos, tudo isso confunde o bebê na hora de dormir, porque o corpo entende que ainda é hora de ficar acordado. E o cochilo durante o dia pode atrapalhar também? O cochilo é importante, mas precisa de equilíbrio. Um bebê cansado demais dorme pior. Então, respeitar o sono durante o dia ajuda o sono noturno ser mais tranquilo. E o lado emocional da rotina? A gente fala muito da técnica, mas o emocional conta e muito. O bebê sente o cansaço da mãe, a energia da casa e a ansiedade no olhar. Às vezes, o que ele precisa para dormir não é uma nova estratégia, é um colo calmo e uma presença segura. O sono do bebê é um processo compartilhado. Quanto mais a mãe entende o porquê das coisas, mais leve se torna essa fase. Então, doutora, a rotina perfeita existe? Não. O que existe é uma rotina possível, respeitosa e adaptável à rotina de cada família. O importante não é buscar perfeição, e sim constância. Com o tempo, o bebê aprende, o corpo se ajusta e o sono se torna mais tranquilo para todos. A maternidade é feita de adaptação. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o sono do seu bebê, curte o vídeo e se inscreva no canal.